Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre o exemplo de punição dos ímpios, porque ao longo da história sempre foram os ímpios que sofreram punições de Deus, porque eles praticavam impiedades, e as impiedades praticadas Deus não concorda, não aprova, pelo contrário, ele reprova, ele condena quem pratica esses atos, principalmente contra outras pessoas. E isso é algo que ele não suporta, esse tipo de coisa. Ele vê isso como algo errado, embora para muitas pessoas seja algo certo, porque elas fazem isso deliberadamente, às vezes de propósito. Elas praticam esses males contra as outras pessoas, às vezes por puro prazer, digamos assim. E é isso que Deus não aprova em tempo algum. Nunca na história da humanidade Deus aprovou esse tipo de coisa. Pelo contrário, ele condenou. E muitas dessas pessoas, ou melhor, todas essas pessoas que praticaram impiedades foram punidas por Deus, exemplarmente, de forma justa, porque ele agiu assim com justiça, com severidade, para mostrar quem ele é o soberano. E nós devemos entendê-lo dessa forma, porque ele age assim, com justiça assim, para punir. É assim que ele estabelece o seu julgamento, dessa forma. Então, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele não é complacente com essas impiedades praticadas pelos homens. Não, pelo contrário, ele julga retamente esses atos e executa o seu julgamento com justiça para punir essas pessoas. Então, nós devemos entender isso hoje, porque hoje, no século XXI, o que mais tem acontecido nesse mundo é pessoas praticando pecados, impiedades, iniquidades e abominações das mais variadas possíveis. Tudo isso está acontecendo hoje no século XXI. Dá para se ver, dá para se notar claramente isso acontecendo. É só você ver as notícias que acontecem por aí. Várias e várias notícias disso acontecendo em todos os países do mundo. Porque a quantidade de pessoas que praticam essas coisas são muitas. E todas essas coisas praticadas, cada uma dessas pessoas que fazem isso receberão o seu justo castigo da parte de Deus, quando ele vier para exercer sua justiça. Então, eu vou ler aqui uma pergunta que está aqui no livro dos Salmos. E a pergunta está escrita assim, ó: porventura, quem repreende as ações não há de punir? Como você responderia essa pergunta hoje? Eu vou dar a minha resposta, porque aquele que repreende as ações, e uma repreensão não é o mesmo que punir, digamos assim, mas é repreender. Ele repreende as nações, ele dá um aviso, digamos assim, para que as pessoas possam ver e cair em si, cair na real de tudo aquilo que estão fazendo de errado. Ele repreende as nações dessa forma. Mas nós podemos ver que, apesar dessas repreensões, as pessoas, muitas delas não mudam, não caem na real, não se arrependem desses erros, pelo contrário, continuam praticando cada vez mais, apesar de todas as repreensões que Deus já fez ao longo da história. Então, a pergunta é: porventura, quem repreende as nações não há de punir? Com certeza ele há de punir. E a punição será severa. Porque quando ele repreende as nações, ele está dando uma chance, uma oportunidade das pessoas que praticam as impiedades, os pecados, as iniquidades e as abominações
pararem com esse tipo de coisa. Verem que estão fazendo algo errado. Mas, infelizmente, muitos continuam. E é por isso que ele há de punir isso aí. Com severidade, com justiça. Então, nós devemos entender isso hoje. Porque é assim que ele faz há muito tempo. Então, hoje, vocês vão ver isso aqui. Porque o que nós podemos ver é Deus agindo assim ao longo da história. E nós devemos entender essa questão. Porque já está bem claro que está chegando o dia em que Deus virá com justiça para impor de forma severa punição e castigo para todos os ímpios incrédulos. Então, a maioria dessas coisas que são praticadas hoje são praticadas por pessoas ímpias e incrédulas, que infelizmente estão nessa condição. E por estarem assim, elas praticam muitas coisas erradas. E a prática dessas coisas erradas está cada vez mais sendo, digamos assim, vista por Deus. Ele vê tudo isso. Ele vê quem está praticando essas coisas hoje. E para essas pessoas, apesar de ele ser longânimo com essas pessoas, haverá um dia em que ele virá para julgar com justiça, com verdade. E essas pessoas, infelizmente, serão condenadas, porque tiveram tempo de se arrepender e não quiseram. Continuaram na teimosia, com o coração duro. Eles continuaram sendo pessoas facciosas, continuaram sendo homens ímpios. Então, eles continuaram praticando muitas coisas erradas. E é contra essas coisas é por causa dessas coisas que eles receberão a merecida punição do seu erro. É assim que vai acontecer. Então, nós devemos entender essa questão, porque isso é simples e já está escrito aqui a respeito disso. Então, eu vou ler aqui 2 textos que falam a respeito disso. O primeiro está aqui na Epístola de Judas. Deixa eu achar aqui o texto. Epístola de Judas. Está escrito assim: Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, aquelas pessoas que estavam em incredulidade e não creram, essas pessoas foram destruídas. É o mesmo que está para acontecer quando Deus vier para julgar o mundo. Ele vai julgar os que não creram, os que permaneceram na incredulidade, por causa das obras ímpias que eles praticaram ao longo de muitos anos. Então, o que aconteceu com esse povo logo assim que eles saíram do Egito, vai acontecer futuramente. Essa é a verdade. Então o texto continua aqui dizendo, e a anjos, agora ele vai falar dos anjos. Primeiro ele falou daqueles que não creram, agora ele vai falar dos anjos. E a anjos, os que não guardaram o seu próprio estado, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, os anjos que deliberadamente saíram, abandonaram o seu próprio domicílio, eles fizeram algo errado a fazerem isso. E a esses anjos, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Porque no juízo do grande dia, esses anjos receberão a punição do seu erro. Eles serão julgados, serão condenados. É assim que vai acontecer com eles.
E é assim que vai acontecer com todos aqueles que deliberadamente fizeram coisas erradas, intencionalmente, para prejudicar muitas pessoas. E o texto continua dizendo: como Sodoma e Gomorra. Agora aqui já falou-se das pessoas que não creram. Já falou-se dos anjos. Agora vai falar de duas cidades e outras aqui, que é Sodoma e Gomorra. Então está escrito assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, aquelas cidades, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, elas sofreram punição justa e severa da parte de Deus pelas coisas erradas que praticavam. Que estavam ali praticando muitas coisas que não são certas. É por isso que essas cidades foram destruídas e foram colocadas como exemplo, como está escrito aqui. Elas foram postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então elas estão sofrendo punição no fogo eterno. É assim que vai acontecer com todos aqueles que infelizmente praticaram coisas erradas, muitas coisas erradas. Quando eles receberem a punição de Deus como um justo castigo, elas virão também sofrer punição do fogo eterno também. É o que está reservado para essas pessoas. É assim que Deus exerce a sua justiça. Então, nós devemos entender isso hoje, porque é isso que vai acontecer literalmente. Então, o último texto que eu vou ler aqui está na segunda epístola de Pedro. E vai falar também a respeito dessa questão. É praticamente o mesmo texto que eu li aqui na epístola de Judas. Então está escrito assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Então, esse texto aqui mostra claramente o exemplo de todos aqueles que foram punidos severamente pelas práticas erradas que eles praticavam. Hoje, no século XXI, está acontecendo a mesma coisa. E está muito mais grave ainda do que naquela época. Muito mais grave ainda. Porque hoje existem muitas mais cidades, muito mais povos, muitos mais países do que naquela época, muitos mais habitantes. E a maioria das pessoas hoje estão praticando pecados, impiedades, iniquidades e abominações. E são por essas práticas que eles serão julgados. Assim como aquelas pessoas foram no passado. Assim como Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo, assim acontecerá também com essas pessoas que infelizmente estão na incredulidade. É assim que acontece. É assim que Deus exerce a sua justiça. E Ele é justo em fazer isso. Porque Ele vai preservar
aqueles que praticaram justiça, aqueles que viveram justamente, aqueles que praticaram coisas que Deus aprovava, que Deus concordava. Eles fizeram isso ao longo de suas vidas, enquanto outros não fizeram assim. Ou seja, fizeram totalmente ao contrário, praticaram coisas contrárias. Por isso, essas pessoas são injustas e elas receberão o seu justo castigo. É assim que Deus vai agir quando Ele vier para julgar a humanidade. Ele julgará os povos com justiça. É assim que vai ser. Então, essa é a realidade, pessoal. Nós devemos entender isso hoje, porque esse dia já está próximo de acontecer. Então, nós devemos entender isso hoje. E esse entendimento é pelo que está escrito, como eu já li aqui, em todos os textos. Então, essa é a realidade. É isso que eu queria falar aqui hoje, claramente para as pessoas, para que elas entendam que será assim. Então, eu espero que todos tenham entendido isso, porque o julgamento de Deus será dessa forma, com certeza. Então, essa é a mensagem de hoje. Valeu!